Vamos começar nessa manhã em Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. A minha esposa me contou um sonho recentemente que ela teve. Que tinha uma equipe de irmãs chegando na casa dela para limpar a casa. E vinha todo mundo equipado, querendo limpar um monte de coisa. E aí pegava, mas tudo desordenado. Isso é um pesadelo para ti, né? E veio com um pano, botava lustramóvel, jogava no teto, caía nas minhas camisas. E ela estava desesperada, caminha nas minhas camisas, toda alinhadinha assim. Todo mundo querendo ajudar, fazendo, trabalhando. E eu disse, não, para. Nós vamos coordenar esse negócio aqui. A casa de Deus, a obra de Deus, tem que ser magnificente, que Davi fala. Tem que ser com excelência. Nós vamos fazer assim, assim, assim. E nada mais é do que isso. Deus está limpando a sujeira. É como se esses ativistas aí que pegaram um quadro que um pintor levou não sei quanto tempo para pintar, e pegaram e jogaram tinta preta assim. Porque eles estavam bravos. Queriam atenção. Aí alguém vai ter que limpar aquele quadro sem estragar a pintura. Então o que acontece? Deus criou um mundo lindo, maravilhoso, tremendo, perfeito, paraíso. O pecado entrou e estragou tudo, sujou tudo. Então não adianta você limpar, não, eu vou fazer assim porque assim vai ficar bom. Deus é que vai coordenar a limpeza. E tem que ser exatamente como diz, ele tem que limpar isso primeiro, depois aquilo, depois desse jeito, porque ele está restaurando algo sem estragar. Então as minhas camisas não podem ser prejudicadas, amém? Em nome da limpeza, da boa vontade. E ela disse que no sonho ela via minhas camisas, uma do lado do outro, que nem está lá em casa, uma do ladinho, bonitinha assim, e caindo lustramóveis em cima. Amém? Isso é um inferno, amém? Isso é uma das coisas piores que tem, amém? Você estragar um colarinho e uma camisa branca. Amém? Não se faz isso. Então, é um dos pecados capitais, amém? E olha o que nós fazemos, em nome da limpeza de fazer o bem, nós estamos estragando. Foi isso que Paulo fez. Paulo, o que tu está fazendo? Eu estou limpando essa bagunça que esses cristãos estão fazendo. Eu disse, não, só um pouquinho. Você está me perseguindo, eu sou Jesus. Como assim tu está limpando? Tu está sujando mais. Porque nós temos uma ideia do que é certo, do como funciona. Eu disse assim, eu sou o responsável por isso aqui. Jesus foi enviado por Deus para resolver o problema da humanidade. Amém? Jesus foi enviado por Deus. Por que é importante o senhorio de Cristo? Porque se Ele não for o centro, você está sujando mais do que limpando. Só por isso. A solução por que o homem fez sem Deus é colocar Deus em tudo de novo. Por isso as Escrituras falam, se atentamente tiveres o cuidado de fazer exatamente, Deus vai restaurar a lógica que Ele tem no coração dele. Então, um dos pontos centrais na nossa caminhada, e é o que nós estamos falando, Êxodo 34, eu queria dar alguns textos que eu citei nesses últimos domingos. Moisés está naquela experiência. Senhor, mostra a tua glória, mostra a tua glória. Senhor, se tu não andar conosco, como o povo vai saber que tu é nosso Deus, que tu é bom e fiel? Se a tua presença não vai comigo, eu não vou subir daqui. Olha o que ele está dizendo. Se tu não vai comigo, eu não vou fazer e não vou sair daqui. O que ele está dizendo? Que a presença dele, olha o que ele diz,
Me mostra a tua glória. Anda comigo, rogo-te que ande no nosso meio. Por que a condição de Moisés era essa? É porque essa é a prova de que eu achei graça diante de ti. Porque eu vou ser tratado pela graça e não pela minha força. Pela minha força eu estou frito. Eu preciso da graça e do favor e da bênção de Deus. Eu preciso do favor de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus seja bom comigo. Eu não posso depender do meu braço. E ele falou, se tu não vai comigo, eu estou indo no meu braço. E aí nós vamos entrar nesse ciclo sem fim de problema. Um problema leva a outro problema. Então ele diz assim, Senhor, e ele diz, farei passar a minha bondade. Deus começa a se revelar para Moisés, eu vou mostrar a minha bondade para ti. Esse é o nosso Deus também. Por isso que você fala, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Olha o que ele diz, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, ele vai dar o nome, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É um pré-requisito de Deus, Ele é Deus. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. É uma decisão de Deus de mostrar misericórdia para você ou não. É Deus que decide. O que faz Ele olhar para você e mostrar misericórdia? Um coração humilde, que diz, eu preciso da tua misericórdia para viver, senão eu não vivo. Então, por que Moisés achou graça diante de Deus? Porque ele diz, eu não saio daqui sem a tua bênção, porque na minha força não sai nada. Eu não tenho condições. Amém. Essa é a experiência que está acontecendo aqui. Então, olha a experiência de Deus, mostra a tua glória, mostra a tua grandeza, mostra quem tu és. Ele diz assim, eu vou mostrar a minha bondade, eu vou mostrar a minha misericórdia, eu vou mostrar a minha compaixão, eu vou me compadecer, eu vou me mostrar. Ou seja, se você quiser ver a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, você vai ver puro amor, pura misericórdia, pura compaixão. E cada vez que alguém se volta para Deus, a glória do Senhor transforma você, a graça, o favor de Deus, Deus transforma o teu coração. E você começa a pensar como Deus pensa. Não depende de quem quer, nem de quem corre, nem de você pagar os teus pecados, nem de você pagar chicoteada nas costas. Depende de você olhar para Deus e Deus olhar para você e dizer assim, eu vou ser bom com Ele. É isso que Deus está dizendo. Eu vou me compadecer de quem eu me compadecer. Não depende de você. Não, porque Deus tem que me abençoar, eu fiz isso. Não, esquece isso. Poupa teu trabalho. Não, porque eu sou de família cristã, nós somos isso, eu vou de manhã cedo, acordo de manhã, pego o ônibus, vou para cá, estou diante de Deus, sou dizimista e Deus tem que me abençoar. Não. Essa é uma decisão de Deus, não depende de nós. Deus olha de cima assim, eu vou abençoar aquele fulano de tal ali. Pensa nessa condição. Deus olha do céu e diz, eu resolvi abençoar fulano de tal. E esse coração que é puro amor e quer abençoar, essa é a vontade de Deus, porque Ele é bom. Ele é misericórdia, Ele quer expressar misericórdia e amor. Aonde Ele vai? Os olhos do Senhor estão procurando alguém cujo coração abre. Humilde, e diz assim, eu não vou dar um passo, não saio daqui se tu não for comigo. Então qual é a nossa atitude? Deus, eu não vou começar essa semana se tu não for comigo. Eu não vou subir no púlpito se tu não for comigo. Eu não vou lidar com aquele assunto, não vou entrar nesse carro se tu não for comigo, Deus. Eu não entro nesse carro. Como eu vou saber onde esse carro vai me levar? E o que vai acontecer? Eu não entro se tu não entrar comigo. Deus está aqui. É isso que Moisés está dizendo. E aí você ora e diz assim, Deus, manda o carro que tu gosta de andar. Na hora que tu quer andar. E aí você diz assim, se eu quero andar onde Deus quer andar, não é eu que vou dizer, eu quero andar agora, entra no carro, Deus. Não. Ele é que é Deus. Se eu quero que tu ande comigo, Deus, eu dependo de ti.
Então tá. Então é o seguinte, entra naquele carro. Ok. Por que você obedece a Deus? Porque você quer que Deus esteja contigo. Então você obedece porque você quer estar na bênção. Mas depende de você. A única escolha que você tem que fazer é Deus, todo dia. Escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Eis que ponho diante de vós bênção e maldição, vida e a morte. Escolhe a bênção. Então você escolhe a bênção. Você escolhe a bênção todo dia. Deus, nessa situação eu escolho tu. Nessa situação eu escolho tu. Agora, nessa situação eu escolho tu. E agora, naquela situação, eu escolho tu também. E agora, nessa situação, eu escolho tu. E agora, nessa situação, eu escolho tu também, Deus. E nessa situação, e aí o que acontece? Em todas as áreas, Deus pode ser Deus. Nessa situação, não, Deus, aqui eu domino. Então, é tudo contigo. Amém. Não, mas eu quero que tu venha aqui me abençoar. Não, ele não vai. Ele não vai lá. Não, mas Deus, e o meu coração, onde conta meu coração? Teu coração é orgulhoso, porque tu quer fazer a tua vontade, não a minha. Amém. A gente quer ensinar a Deus. Deus tratava o povo de Israel assim, são um casa rebelde, teimoso. Porque eles acham que pode fazer. Aí sabe o que Deus disse assim? Deixei eles andar na teimosia do coração dele. Então tá, vai. E dá um estrago total. E ele diz assim, a eles se humilharam, clamaram a mim. Ele diz, tá, eu estava lá, tá bom, então. Tá, agora vocês aprenderam. O que nós estamos aprendendo? É que os nossos caminhos não funcionam. A minha decisão não é melhor que a de Deus. A minha lógica não é melhor que a de Deus é superior, muito melhor. E o que você escolhe? Você escolhe se humilhar ao ponto de eu não existo mais. Eu anulei a minha personalidade. Amém? Eu sou um robô. Não, você escolhe sempre Deus. Então, você escolheu não ser você. É uma escolha tua. Então, Deus ama você que escolheu não ser você. Amém? Que benção, né? Trocadilho. Mas é exatamente isso. Você que escolheu Deus tomar conta da tua vida. Ninguém te forçou a fazer isso. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Você escolheu não tomar conta e dar a decisão da tua vida para Deus. Ninguém me forçou a fazer isso. Eu escolhi por amor. Amém. Quando eu vi o que Deus é, o que Ele quer fazer por amor, toma conta, Deus. Amém. Não, porque crente se anula. Regras e regras. Eu também penso, eu também existo, eu também tenho condições. Sim, o que a gente pensa e existe já é furado. Nós já tivemos prova disso. Paulo escreve, Romanos 7,18. Eu cheguei à conclusão, em mim não habita bem nenhum. Eu até posso querer fazer o bem, mas eu não tenho capacidade de efetuar. Pronto, não tem capacidade desse ser humano de fazer o bem. Eu preciso de Deus. Né? Be my friend. Deus vai ser meu amigo, Deus. Pode andar comigo? Claro, é tudo que eu quero andar contigo. Amém. Então, esse negócio de dependência, de anular a personalidade, é tudo papo nosso. De um extremo do nosso limite de ser, eu decido sobre isso, eu também tenho decisão, eu tenho uma consciência restaurada. A consciência restaurada escolhe Deus sempre, escolhe sair da frente e deixar Deus fazer. Amém. Amém? Então, aí você está nessa condição. Moisés assim, eu não vou se não for, mostra a tua glória. Aí ele vai dizer, quando passar a minha glória, eu te porei uma fenda, no versículo 22. Capítulo 33 eu dei uma... Até que eu tenha passado, depois me verás pelas costas. Aí tem a estrutura das tábuas da aliança, e aí, no versículo 5, eu queria chegar no versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Esse é o nome. O nome representa quem Ele é. Esse é o nome de Deus, que Ele disse. Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Esse é o nome do nosso Deus. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é um dos versículos, primeiros versículos que me pediram, que nós estávamos estudando na escola bíblica.
meu professor lá, nós estávamos passando no Velho Testamento, esse é o primeiro versículo que ele deu para a gente decorar. O nome de Deus, Senhor, Senhor. Amém. Grande, abundante em misericórdia, compassivo, clemente, bom, fiel, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E aí ele diz assim, ainda que não inocente o culpado. Ele não vai inocentar o culpado. Todos têm a oportunidade de querer arrependimento. Mas se tu não quer, ele não vai dizer assim, Deus não vai fazer assim, ó. Todo mundo precisa crer em Deus para ir para o céu. Mas se alguns não crerem, eu vou dar uma brecha e depois pode entrar sem Deus. Não existe isso. Se todas as oportunidades que você teve, você diz não, ele não vai inocentar o culpado. E aí ele diz assim, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, diante da revelação da glória de Deus, lembra Moisés, eu vou passar pelas costas, o assunto era a glória de Deus. Diante dessa revelação, imediatamente, curvando-se Moisés em terra, adorou a Deus. Diante da revelação da bondade e do amor de Deus. Aquelas pessoas que é impressionante, tem algumas pessoas que conseguem. Você vê algumas culturas orientais, eles se dobram, eles quase que se ajoelham, e eles se dobram no chão, parece que até a barriga chega no chão, é uma flexibilidade só, eles se prostram rapidamente. E tem o termo que diz, eles se abaixam, eles se prostram lá embaixo, o máximo que eles podem até encostar na terra, para mostrar, nós somos daqui, Deus é Deus, diante dessa grandeza. É a bênção de Deus. E aí ele diz aqui, se eu agora achei graça, olha só, Moisés estava querendo conquistar a graça de Deus. Como eu faço? Porque eu preciso que tu ande perto de mim. Eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para te oferecer. A única coisa que eu tenho é a minha rendição. Se achei graça aos teus olhos, anda no nosso meio. Porque esse povo é duro a serviço. Perdoa a iniquidade e o nosso pecado. Toma-nos por tua herança. Então a nossa vida depende de Deus mostrar a sua misericórdia e continuar mostrando a sua misericórdia. Então, Romanos 9, que era o texto que nós tínhamos lido. Então eu citei uma lista recentemente de coisas que nós podemos fazer. Eu dependo que isso aconteça, dependo que fulano de tal faça isso, dependo que aquilo aconteça. Você tem que colocar toda essa lista e dizer assim, eu dependo disso, eu dependo daquilo. Tudo isso joga para o lado, eu dependo de Deus ser bom comigo nessa situação. É isso que eu dependo. E aí você vive nessa direção. Amém? Você monta a tua decisão, a tua fala. Então nós temos que falar assim. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração tem que expressar a minha fé do meu coração. Eu só dependo. Pastor, tem um monte de coisa na minha frente, 500 condições, 500 situações. Se eu fosse passar por aí, ia ser cansativo. Na verdade, o que eu dependo, o que eu preciso é que Deus seja bom e mostre sua misericórdia. Seu favor nessa situação. Essa é a nossa... Amém. E aí, você abre as portas para Deus fazer um milagre. Uma das coisas que vocês devem ter lido, né? Você está lendo toda a Bíblia, você vai passando. Uma das coisas tremendas é quando Saul estava perseguindo Davi, ele estava incomodando. Imagina, o sogro querendo matar o genro. Vocês sabiam que Saul era sogro de Davi. Não era só o rei queria matar ele. Amém. Então nós temos que ajustar um pouco a piada da sogra com a piada do sogro também, né? Porque a gente só fala da sogra, né? Então a sogro também entra nessa jogada. Querendo matar Davi. E Davi vivendo. Ele não estava reclamando de Deus, ele não estava indignado com Deus. Deus, onde está meu reino? Onde está minha coisa? Ele sempre honrava Saul. Ele dizia, ninguém mete a mão no ungido de Deus. É de admirar essa pessoa. Ele entendeu a lógica de Deus. Se não mete a mão no ungido de Deus, Deus mete a mão. Você honra. Ele teve um evento que ele estava sendo perseguido, e lá no vale ele viu que eles estavam ali. Davi pegou um ajudante dele, desceu até o vale de noite, entrou no arraial,
pegou a lança de Saul e a bacia que estava do lado. Abner, que era o comandante dele, estava ali dormindo. Ele pegou isso aqui e o ajudante dele sempre ali, ó, né, é o anjinho preto aquele, né, que está do outro lado, e o branquinho, né, como se diz, né, o mal e o bem aqui, nessa, né, diz, mata. Não posso matar. Mata, não posso matar. Deus te deu, e olha só como o inimigo fala, Deus te deu os teus inimigos em tuas mãos. E o diabo pega a Bíblia, ajusta ela para você matar. E aí o que você? Você descumpriu uma ordem de Deus, que matou um ungido. E Davi assim, arreda. Aí eles saem com a vasilha e com a lança. E aí lá do outro lado do monte, ele berra, ô Saul! Ele berra lá de cima, eu não sei, eu estava imaginando, né? Precisa de microfone. Como é que eles tiveram uma conversa? Porque não é só, oi, e acordar. Eles conversaram de longe. Amém. Só isso aí já é. Amém. Já gogó, né? Porque eles estavam numa ponta e eles se entenderam. Amém? Vocês entendem o meu ponto? Berrar é uma coisa que a pessoa te viu, a outra coisa é ter uma conversa. E ele daqui, ele ligou, ô Saul, tu tem que dar um jeito nesse teu escudeiro, no Abner aí, ele me deixou, aqui ó, a lança aqui, eu podia ter te matado, demite ele, justa causa. Davi, eu tenho errado contigo, né? Como é que Davi conseguiu entrar no arraial e voltar? A Bíblia fala como? Deus deu profundo sono e ninguém viu. Deus trabalhou. É impossível você entrar no arraial e ninguém está acordado. Sempre tem um com dor de barriga, que não consegue dormir, com insônia, com comer alguma coisa. Sempre tem um acordado. Amém? Tu acha que está todo mundo... Tem um, amém, com o olho. Ele entrou, pegou a lança, foi do lado de Saul, ainda mais ao redor do rei, totalmente guardado. Voltou, e a Bíblia descreve, o Senhor fez cair profundo sono sobre o arraial, ninguém viu quando ele entrou. Então, o que acontece? É Deus operando na nossa vida. Amém. Nós precisamos de Deus para tudo. Amém. Então, Romanos 9 fala dessa maneira. Versículo 16. Assim, concluindo de novo, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E foi exatamente o que Deus falou para Moisés. Depende de eu usar. Eu vou ser misericordioso com quem eu for misericordioso, vou me compadecer de quem eu me compadecer. Todas as atividades cristãs, todas as atividades, disciplinas, rotinas cristãs têm a ver com ou alcançar a misericórdia ou manter a misericórdia funcionando. Todas as disciplinas cristãs, todas as coisas que você faz, todas as coisas que você faz que tem a ver com Deus. Você louva, você ora, você lê a Bíblia, você senta, você ouve a palavra de Deus, você semeia, todas elas estão conectadas com esse assunto. De manter a misericórdia de Deus fluindo na tua vida. Essa é a única razão. Então, as nossas disciplinas cristãs que você pode ouvir assim, não, você é legalista, você quer conquistar coisa, Deus é da graça. Deus é da graça? Claro que Ele é da graça. Ele é da graça com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você louva e adora a Deus não porque você é bom. Você louva porque você reconhece a graça de Deus. Você adora a Deus, o que é adorar? É se humilhar diante de Deus porque você precisa da graça. E você adora e celebra porque a graça se manifestou na tua vida. E você adora a Deus porque você precisa da graça. Você celebra a ceia porque é através do sangue que a graça vai funcionar na tua vida. Amém? Que você honra o corpo de Cristo e a palavra de Deus porque foi a graça de Deus manifestada na tua vida. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bênção de Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Amém? Você lê a Bíblia para entender
conhecer mais dessa graça de Deus. Amém? Paulo ora para a igreja em Éfeso e diz assim: eu me ponho de joelho diante da família de Deus do céu, para que segundo a riqueza de sua glória, vos sejais revestidos de poder e assim habite Cristo no vosso coração, estando arraigados e alicerçados nele. E pela obra de Deus, para que você possa conhecer com todos os santos a largura, a profundidade, a extensão, a profundidade, a altura do amor de Cristo. Então, o que você faz? Você vive a tua vida para conhecer esse amor, para viver nesse amor, para receber esse amor, para acreditar nesse amor, para dar graça a Deus por esse amor e para dizer assim: eu preciso desse amor. Amém? Tudo é Cristo, tudo é Ele, na prática. Então, você lê a Bíblia, você adora, você está nesse lugar por causa da graça, para ser grato a Deus, pela graça de Deus, e para dizer assim: eu preciso que tu seja favorável comigo. Amém? Pastor, não sobra nenhum espaço para me mostrar um pouco do meu talento e da minha capacidade de ser humano. Zero. Não habita bem nenhum em nós. Não existe essa capacidade. Amém? Jesus Cristo é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus revelada a nós. Ele é tudo. Então, quando você recebe Jesus, e esse é um ponto chave da nossa vida, se você rejeita Jesus, você rejeita a expressão maior do amor de Deus. Não tem mais o que Deus possa fazer. O que Ele mais vai fazer? Vai pegar um outro filho? Vai fazer um outro sacrifício? Vai fazer uma outra coisa? Não tem mais. Ele amou de tal maneira que Ele deu o melhor para nós, e Ele diz assim: e se aquele que deu o seu próprio Filho não dará todas as coisas juntamente com Ele, então todo o pacote vem Ele e tudo que Ele tem está nele. E Ele deu tudo para nós. Graça, bondade de Deus. E aí, se você rejeita Jesus, o que sobra? É a expressão do amor de Deus para nós. Cristo Jesus. Então, o que acontece? Você é Cristo de manhã, de tarde, de noite. É Deus para sempre. É a adoração, você vive para Ele. Amém? De manhã, de tarde, de noite, para cima, para baixo. É Deus. Amém? Deus é bom, Deus é fiel, Deus foi tão bom, Deus me deu isso, Deus me fez aquilo, Deus fez aquilo outro, Deus aquilo outro. Grato, grato, gratidão, gratidão, grato, gratidão. Amém? Louvor, adoração, gratidão. Quanto mais, e meus irmãos, quanto mais você olhar, mais você vai enxergar. Quanto mais você meditar e mais olhar, você vai receber mais de Deus, mais você vai ver o amor de Deus. Então, desembaraçando de todo o peso, pecado, olha para Jesus, segue olhando para Jesus. Quanto mais você olhar, então, pastor, eu já li a Bíblia, já fiz isso, já fui, já vi. Amém. Cansei. Você não está percebendo que todos os tesouros da sabedoria, tudo que você precisa está nele, então você tem que sempre estar nele, o resto da vida. Tudo que você precisa está nele. Cura, redenção, salvação, paz, direção, futuro, aposentadoria, tudo está nele. Força, renovar tuas forças. Amém. Misericórdia, se sentir bem. Amém. Paz, tudo está nele, está nele. Está dentro, está nele, não está em outro lugar. Você precisa conversar com ele. Você precisa receber ele. E aí o Deus fala: aquele que não propôs o próprio Filho, antes todos nós nos entregou, porventura, o fato de Ele ter dado tudo nele, não nos dará com Ele todas as coisas? Ou seja, quando você recebe Ele, você recebe todas as coisas. Quando você recebe Ele, todas as coisas estão incluídas. Então não é que você recebe Ele e depois, graças a Deus, eu recebi Ele, agora eu posso crer para todas as coisas. Não, quando você recebe Ele, você recebe todas as coisas. Não é Jesus e mais alguma coisa. Jesus é a coisa. Tanto é verdade que Ele chega aqui na terra e diz: eu sou. Não tem o que dizer mais. Amém? Eu sou. Tudo o que você precisa que eu seja, eu sou. Amém? E aí você precisa
dele. Não dá para dar, meu irmão, não dá para dar uma curva e diga assim, eu creio que Jesus é interessante, mas eu tenho Deus comigo. Não dá para dar uma curva, nós todos precisamos nos confrontar diante de Cristo Jesus e tomar uma decisão na nossa vida. E a minha função, amém, e de qualquer um que foi chamado por Deus para subir nesse púlpito, é dar testemunho de Cristo. Testemunho da verdade. É falar daquilo que você tem visto e ouvido de quem é, para que as pessoas enxerguem Cristo. Então, eu sou testemunha, em alguns aspectos, do que Deus, e Paulo usa essa expressão, do que Deus me chamou para fazer, eu tenho que ser fiel ao que Deus me mandou fazer, porque eu sou testemunha de Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ser-me-eis minhas testemunhas das coisas que tendes ouvido e visto. Então, eu sou testemunha de Cristo. Paulo, quando ele é chamado, na introdução das cartas dele, ele diz assim, eu sou apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus. Deus colocou tudo em Cristo e Cristo me chamou para fazer o que eu faço. Ele sabe bem onde ele está. O meu chefe é Cristo. Por vontade de Deus. Então, mas eu amo a Deus. Sim, quando você ama a Cristo, você ama a Deus, porque Deus escolheu que tudo residisse em Cristo agora. Então, o que acontece? Quando você honra a Cristo, você está honrando a Deus. E aí você vê a carta de João sendo escrita, se você tem um filho, você tem um pai, se você tem um pai, você tem um filho, porque se você recebe o filho e o testemunho dele, você recebe o pai. Então, amém. Aprove a Deus que o caminho para ele fosse através de Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita o Pai. Mas eu não gosto como Jesus trabalhou. Não importa o que você gosta. Ele é a vontade de Deus. É nós que precisamos nos ajustar. Amém? Então, como eu tenho dito para os irmãos, enquanto Deus está lá no céu, é uma bênção. Você monta o ídolo que você quiser de Deus. Você participa das conversas, pastor, eu interpreto a Bíblia assim, pastor. Esse texto aí eu não concordo com o senhor. Eu penso assim. Fulano de tal pensa assado. Ou seja, você monta o ídolo que quiser. Mas quando Jesus aparece, não tem como você estar na frente de quem é. Amém? Essa é a diferença da religião e da revelação. A revelação não tem. Jesus está ali. Amém? Ele tem olhos azuis. A cor que você enxergar é a cor do olho dele. Por mais que você queira dizer que você crê que o olho é preto. Amém? Ele é o olho que você enxergar quando você enxergar. Amém? Essa é a beleza da manifestação. Quando algo acontece, você não tem mais como dizer, agora eu não tenho mais como dizer que o cabelo de Jesus é enrolado. Não, ele é liso porque ele apareceu. Você percebe? A nossa doutrina tem um espaço grande de manobra até que Jesus aparece. Daí não tem como mais mudar. Por isso que Jesus é a perfeita teologia. Nós precisamos botar Jesus no centro e aí é o seguinte, a gente se ajusta. Amém. Então, enquanto Jesus está lá em cima, a gente faz o que a gente quiser. Jesus veio à Terra e bagunçou com a religião. Ele andou entre nós e os religiosos da época diziam assim, perdemos a nossa boquinha. Porque agora a gente está falando que Deus é assim quando Deus está aqui. Nós agora estamos com cara de mentiroso. E a palavra de Deus diz exatamente isso. Se você não fala a verdade de Cristo, você é um mentiroso. E o pai da mentira, quem é? Então, é importante a gente cuidar um pouquinho o que a gente fala que Jesus é. Essas afirmações categóricas, não, Jesus não faz isso. É bom você saber o que você está dizendo, porque o que você está falando está levando outras pessoas a se desviarem e escandalizarem dele. Então, é bom ter cuidado. Todo mundo quer falar de Jesus. Não, eu creio que Jesus é assim. Então, cuida o que você fala. Porque se Jesus não for assim, você vai se acertar com ele. Porque você está dando um mau testemunho de Jesus na terra. Meus irmãos, e tem muito mau testemunho de Jesus na terra. Por quê? Porque eu sinto. Mas não interessa o que eu sinto. Interessa o que ele é. Então, você percebe que a nossa teologia, a nossa vida cristã é uma bênção. Quando não tem ninguém nos... Até que Jesus aparece na frente de Paulo e diz assim, o que tu está fazendo, Paulo? Eu estou servindo a Deus. E limpando essa bagunça que esses crentes estão fazendo aí, que estão estragando a vinda do Messias, dizendo isso assim. Paulo, é o seguinte, Paulo, eu sou Jesus. E ele, amém. Se prostra e a primeira coisa que sai da boca dele é Senhor.
Você está fazendo tudo errado. E sabe o que a palavra de Deus diz de Paulo? Jesus se apresenta para ele e diz assim: eu te chamei para ser testemunha do que tu viu agora, ouviu, e das coisas que ainda eu te aparecerei. Eu vou aparecer e vou mostrar coisas para que não seja... E agora, olha o que ele diz: levanta e lava os teus pecados. Paulo teve que lavar os pecados dele. Lava os teus pecados. Mas ele era o cara mais crente que tinha. Só faltava ser crente. Ele é um pecador. O pecado não é o quão bom você faz. O pecado é como você trata Jesus na tua vida. Jesus é Senhor ou não é? Você vive com Ele ou não? Se não é pecado, lida com Ele. Meus irmãos, amém. Jesus bagunça nosso mundinho. É ou não é verdade? Imagina Jesus entrar nas discussões das famílias, as reuniões, não, eu creio isso, que eu ouvi isso, porque os livros, entrar na livraria evangélica e pegar todos os livros que falam de Jesus, pegar os livros, tudo que a gente vê, porque todos falam de Jesus, só que você chega em cena e diz assim: Jesus vai checar esse livro comigo, esse livro. E, meu irmão, esse é o temor de Deus. E graças a Deus que se alguém pecar e falar algo, ou fizer algo que não está alinhado com Deus, nós temos Ele para nos limpar, o sangue de Cristo. A única produto de limpeza que precisa para limpar essa bagunça é o sangue de Cristo. A única coisa que precisa para resolver a sujeira que o pecado trouxe é o sangue de Cristo. Essa é a razão porque sempre tem sacrifício. Sempre tem sacrifício. Você dê tudo o que acontece. E, meus irmãos, isso é algo impregnado no coração do homem. Vai falar com Deus, tem que ter sangue. Mesmo as religiões pagãs, eles fazem isso. Sangue, sacrifício. E a figura do sacrifício é assim: eu preciso apresentar um sangue para ganhar o favor de Deus de novo. De repente, com todo esse meu sacrifício, ele vai se tornar favorável. Eu preciso de Deus. Amém? E aí tudo nas Escrituras aponta para o sacrifício da Páscoa, Jesus Cristo. A gente fala da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, a gente honra o que Deus é, o que Deus faz, a maneira como Ele faz, a gente enxerga, a gente busca, a gente recebe, a gente acredita, a gente vive, a gente pensa, tudo é Deus no centro de todas as coisas. A gente molda a nossa maneira de pensar, molda a nossa maneira de viver, molda a nossa maneira de trabalhar, molda a nossa maneira de educar, molda tudo, porque você ajusta tudo sobre essa realidade. Esse Deus maravilhoso, tremendo, glorioso, que se apresentou para Moisés. Deus grande, tremendo. E ele de tal maneira expressou, é misericórdia, é amor, é bondade, é compassivo, e libera a misericórdia a 1000 gerações, ao ponto de ele entregar a Ele mesmo para nós, em Jesus. A expressão máxima da misericórdia e do amor de Deus. Então, quando você recebe Jesus, você recebe amor, misericórdia. Então, se você está precisando de graça, misericórdia, favor, ele só existe quando Jesus está na casa. Pastor, eu preciso de favor nessa situação. Traz Jesus para essa situação. Jesus é a expressão da graça, da misericórdia, da bondade, do amor de Deus. Essa é a razão porque Jesus é Senhor. Jesus é Senhor é uma bênção, porque quando Ele é Senhor, Deus reina. Amém? A gente recebe esse Jesus. A gente adora esse Jesus. A gente dá as boas-vindas ao reino dele. Você ora, venha o teu reino. Você lembra o que a palavra de Deus diz? O reino do Filho do seu amor. Amém. Olha o nome. O reino de Deus é o reino do Filho do amor de Deus. É a manifestação do amor de Deus. É o reino de Deus. Mas, pastor, reino e amor não combinam. Amém? Amor é tolerante, reino é
Reino e amor. Trono da graça também não combina muito, né? Porque trono, graça. Se a graça não é trono. Amém? Graça é liberalidade, né, pastor? Trono, graça. Esse é o ponto. Amém? É a graça de Deus manifestada na lógica de Deus, porque é Deus aprove. E a realidade da grandeza de Deus é você se render à grandeza e à soberania e à sabedoria de Deus, porque Ele escolhe ter misericórdia da maneira própria. Ele sabe. Eu vou me compadecer. Moisés, não é porque tu está me forçando, eu me compadecerei de quem? Nós nos rendemos à misericórdia e à sabedoria desse grande Deus. Amém? Essa é a caminhada da fé. Deus sabe fazer as coisas. O reino do Filho do seu amor. Lamentações 3. Eu queria dar alguns textos bíblicos aqui para vocês, em tudo que nós temos falado. Depois de Jeremias, vem as lamentações do Jeremias. Que nome, hein? Lamentações. Escreveu um livro, Lamentações. E ele passa o tempo todo chorando sobre o pecado e o desvio do povo. Amém? Falando, eles abandonaram, fizeram. No meio do caminho, ele diz assim, mas eu vou trazer à memória de vocês uma coisa só, que pode nos dar esperança. Uma coisa só. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 21 em diante. Isso é a única coisa que dá esperança para você, para a tua família, para o futuro, para o Brasil, para o mundo, para o teu casamento, para a tua família, para tudo. A única coisa. Que as misericórdias do Senhor continuam. Ele é fiel, lembra? Ele é bom, fiel, ele é bom, misericordioso e verdadeiro. Então a misericórdia dele está sempre disponível, sempre, o resto da vida. Ele é. Então ele diz assim, olha o que ele diz, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Elas se renovam cada manhã. Eles, grande é a tua fidelidade. Eles dizem, todo dia vai ser a mesma coisa. Todos os dias vai ser a mesma coisa. As misericórdias do Senhor estão disponíveis. Se renovam a cada manhã. Sempre. Então, olha o que acontece. Deus disse, não depende da tua força. Depende de eu mostrar misericórdia. E para mostrar que eu sou misericordioso, bom e fiel e verdadeiro, eu já vou dar a minha misericórdia logo na saída. Escolhe a minha misericórdia para viver o dia. É isso que ele está dizendo. Você não precisa conquistar. Antes de você acordar ou fazer o bem ou o mal, eu já estou te dando misericórdia. Essa é a diferença do nosso Deus. Ele não está preocupado com o que você fez. Você, de noite, antes de dormir, você diz assim, Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa, Senhor. Graças a Deus pelo teu perdão, pela tua graça. Aí você vai dormir. Você zerou a tua conta com Deus, certo? Você zerou a conta. Você não fez nada, você não sabe, você estava apagado, você não pecou, nem fez nada, você não tem condições de fazer nada. Você não fez nem coisa boa, nem coisa ruim. Você acorda de manhã presente, misericórdia de Deus. Eu vou te tratar com as minhas misericórdias nesse dia. Amor, bondade, eu tenho um grande plano e Ele vai com tudo para cima de você. Para mostrar os planos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para o teu dia. Aí você tem a opção. Deus, com licença, eu estou muito ocupado, eu tenho que fazer minhas coisas. Eu não preciso das tuas misericórdias. É isso que nós estamos dizendo. Eu posso lidar com o meu dia. Quando eu precisar, eu dou uma ligadinha para ti. Ele disse, ok. Eu achava que eu podia ser bom contigo desde de manhã cedinho. Eu queria fazer, eu tinha uns planos já, antes do café já. Amém. Antes do café, eu já tinha as coisas que eu já estava planejando. Eu queria mostrar algumas coisas boas para a tua vida. Tá bom, amém. As misericórdias estão aqui. O trono da graça continua aqui. Quando você precisar, vem. Mas se você acha que não precisa, segue. E aí vem o famoso Salmo 81. Ah, se o meu povo me escutasse. Se largasse a teimosia do seu coração, eu iria fazer coisas
Mas eles querem viver na teimosia do coração, eles querem viver o dia. Pastor, eu creio nas tuas misericórdias. De novo, tudo que é genérico é maravilhoso para a religião. As misericórdias de Deus são uma bênção, pastor. Ok? Então vive elas todo dia. Ah, não. Pastor, não dá para viver 24 horas. Enquanto Deus está no céu e os conceitos são genéricos, é uma bênção viver a vida cristã. Porque você manipula, você interpreta misericórdia. Não, isso não é o que Deus quis dizer de misericórdia. Sim, é isso que Ele quis dizer. Você depende da misericórdia de Deus hoje. Não, isso era no Velho Testamento, pastor. Você percebe como nós fazemos? E Deus, a única coisa que Deus está dizendo para nós, vocês precisam de mim e eu tenho tudo o que vocês precisam. Vocês precisam escolher. Cada dia vocês precisam escolher. Essa é o centro do que separa você da bênção e do problema. É o pecado. O pecado é fazer o que Deus diz para não fazer. Deus diz, se você fizer o que eu digo, bênção vem. Você diz, não, eu não vou fazer o que tu diz, eu vou viver na minha força. Pecou. Puf. O pecado está no centro. E é interessante que o pecado está no centro dessa limpeza do cenário do mundo, das nossas próprias vidas, da restauração. Você precisa lidar com o pecado. Esse assunto, o pecado, precisa ser lidado pelo ser humano. Você não pode colocar debaixo do tapete, não pode dizer assim, pecado é só um errinho que a gente faz, né? É uma manchinha no coração. Não, pecado separa você da graça. Todos pecaram e separados estão da glória do Senhor. Dessa operação gloriosa, mas pela graça você pode voltar a viver nessa lógica que Moisés disse. Então, o que acontece? Moisés diz assim, eu não vou acordar de manhã e não vou dar um passo e não vou andar em lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Okay. Ele entendeu a revelação da grandeza e da bondade do amor de Deus. Nós temos a mesma escolha. Eu não vou fazer, Deus. Eu não vou me meter nesse assunto, Deus. Eu não vou entrar nisso. E o Senhor não está nisso, Deus. Amém? Então, quando a palavra de Deus, a misericórdia do Senhor é a única coisa que faz com que nós não sejamos consumidos e que o mundo não evapore, é só pela bondade de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o que acontece? A morte está reinando no mundo e a misericórdia do Senhor, e é o que ele diz, o pecado está reinando, mas o Senhor é paciente, longânimo, cheio de amor, segurando, não quer que ninguém perca, mas o efeito do pecado está acontecendo. E a gente acha que como o pecado não é punido na hora, a gente acha que Deus está aliviando. Não, Ele está sendo misericordioso, em amor, dando chance para as pessoas, lida com o pecado, porque o pecado não tem conversa, ele não vai inocentar o culpado. Lida, e aí o Espírito Santo fala, a pregação do Evangelho, o testemunho das pessoas, vem, lida com o pecado do teu coração, não deixa nada. Então, olha o meu ponto, nós pegamos leve com a graça e pegamos leve com o tamanho do pecado. Então, pastor, eu não preciso tanto tomar ceia, ler a Bíblia, ficar levando muito a sério. Quando você diz que não precisa tanto fazer isso, você está dizendo que o pecado não é tão grave. Quando você entende o amor de Deus, que é enorme, você entende que era necessário que Ele morresse e o pecado é enorme. Se você dá pouco valor para a graça e confia no teu braço, a graça é quando você precisa, o pecado também não é tão grave. Porque o amor se manifestou a nós para lidar com o pecado, que nos separava de Deus. Nisso consiste o amor. Ele precisou morrer, entregar o melhor dele, o filho dele, para lidar com esse negócio do pecado. Se Cristo morreu e o pecado não era tão grave, Deus assassinou o seu filho. Ele fez ele sofrer de graça. E ele, não falam isso de Deus. Ele precisava morrer, tamanha era a transgressão do coração do homem. Então, o que nós fazemos? As duas coisas estão juntas. Você quer ter revelação da graça de Deus, automaticamente você está tendo a revelação do tamanho do teu furo. Do pecado, do erro, da transgressão que você tem. Se você não quer conhecer a graça de Deus, você não é tão pecador. Porque eles são a graça de Deus foi para resolver o pecado. Em primeiro momento.
A importância de Jesus morrer na cruz. Então, quando você despreza a cruz, despreza o sangue, as coisas, você está dizendo assim, ele precisava ter morrido por esses terroristas, essas pessoas corruptas, mas por mim não. O publicano diz assim, eu não preciso de justificativa, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu venho na igreja, eu faço tudo isso. O rapaz aquele ficou de longe e diz assim, ser propício. O que ele apresentou? Ele apresentou o sangue. Propiciação. Então, como é que você vai diante de Deus? Só o sangue. Porque para o tamanho do pecado... Então, é interessante que nós ficamos meio sem sabida. Se você quiser dizer que o amor de Deus é enorme, você está automaticamente dizendo que o teu pecado é enorme também. Ah, não, pastor. Amor é uma coisa, pecado é outra. Então, nós queremos o amor de Deus, mas não queremos ver a gravidade do pecado. Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele fez de tal forma para que o pecado não tire você da bênção e da vida eterna. É como se fosse assim, ó. Quanto custa para comprar essa camisa? Vou fazer uma camisa bem extravagante. $30.000. Amém? Não existe isso. Vamos dizer, $30.000. Aí Deus fez o quê? Eu vou pagar $1 milhão por essa camisa. É isso que nós estamos achando. Não precisa tanto assim, Deus. Né? Uma vidinha cristã normal resolveria. Não. O valor da nossa vida e o tamanho da bronca está expressado no tamanho do sacrifício. Então, se você quer saber o quanto você vale, olha para a cruz. Isso é o quanto você vale para Deus. É o que Cristo fez por você. Esse é o teu valor. Amém? Então, quando você olha a mensagem do Evangelho, você não pode dizer assim, Deus não me ama, Deus não me... O teu valor é tremendo. Porque ele diz, Deus pagou o preço da tua separação, da condenação eterna, em Jesus. E aí, o que você faz? Quando você... E o pecado te detona. Te deixa indigno, impuro, e diz, fora amém, de Deus, eu não posso nada, rejeição e tudo mais. Quando você entende o amor de Deus, você diz, como Deus me ama. Ele lida com o pecado e lida com você também. Porque ele diz assim, eu sou importante para Deus. Amém. Quão importante você é? A vida de Cristo. Amém. O precioso sangue de Cristo nos foi entregue. Então, nós estamos revisando alguns conceitos elementares do cristianismo, da nossa fé. Amém? Então, eu queria que você destacasse esse. A misericórdia do Senhor, ela entra em cena antes de você fazer alguma coisa. De manhã cedo, você está dormindo. Amém? Tem pessoas que falam, andam durante a noite, mas eles não sabem o que estão fazendo. Então, não conta. Amém? Ok? Você está em estado... que a tua cabeça não está pensando. Você não está tomando decisão consciente. Quando você acorda e vai tomar uma decisão consciente, tem graça para você disponível. E ali, no acordar, você diz, eu quero Deus. Você acorda e, meus irmãos, você treina. Deus, eu quero tu. Porque você quer todo o tempo, amém? Você quer, eu quero tu, Deus. Já disse, você acorda dizendo, Deus, eu já te escolhi, tá? Eu estou dormindo, mas amanhã, se eu acordar meio zonzo, eu já te escolhi. Esse é o coração humilde que diz, amém? Deus, eu vou deixar um bilhete aqui. Amanhã, quando eu acordar, se eu acordar meio torto, já disse, eu quero Deus. Eu quero ter certeza que cada segundo da minha vida é graça de Deus trabalhando por mim. O Deus que trabalha por mim. Amém? Ah, mas pastor, eu nem penso dessa maneira. Eu estou ajudando você a pensar dessa maneira. Isso se chama renovar a mente. Você acorda de manhã. O que você precisa saber? Então, o que você precisa saber no teu dia? Que você vai viver, você acorda cedo, acorda tarde, não importa. Mas enquanto você estiver acordado,
você tem que estar consciente de que tudo que eu quero é a bondade de Deus se manifestando na minha vida. Misericórdia, graça, é só isso que eu quero. Eu quero viver uma vida totalmente debaixo dessa cobertura, da bênção, do favor de Deus, onde eu estou andando. E é por isso que você não quer pecar, porque o pecado tira você desse lugar. E o pecado nada mais é do que você. Eu vou fazer do meu jeito, tá, Deus? Eu sei que tu é bom, que tu sabe, mas Deus, assim, eu sou de uma família que sabe das coisas. Sou cientista, amém? Sou estudado. Então, o que você faz na vida? Você acorda de manhã e quer ter certeza que o teu dedo está debaixo do sangue. Amém? O que tu fala, o que tu pensa, o teu pé, põe o pé para dentro. Mas foi isso que aconteceu na Páscoa. Fique dentro da casa onde o sangue estiver. É só isso que você precisa. Tenha certeza que você vive o teu dia. Opa, isso aqui está se saindo. Ele está querendo ser rebelde. Amém. Amém. Domina o meu corpo, domina a minha vida. Porque Ele quer todo ele debaixo dos... Mateus, todo ele. E aí, quando você começa a ter autoridade, você quer toda a tua casa. Deus, filhos, família. Pessoal, é o seguinte, ó. A causa de você não ser consumido é a misericórdia do Senhor. É o sangue. É só isso. Então você começa a viver o teu dia e vai num lugar onde Jesus... Você nem consultou a Deus e está lá. Eu falei assim, ups. Onde tu está, Deus? E você se acolhe de novo, debaixo das asas do Altíssimo, e dizer, Deus, me dirige nesse meu dia. As palavras dos lábios, as decisões, eu quero ter certeza que eu estou coberto. Amém. Então, o que importa? Importa se o juízo vai ser favorável a ti? Não importa. Importa se você está coberto. Amém? Dá para compreender? Isso é o mais importante da nossa vida. A nossa vida não depende do juiz, das pessoas, de governo, de dinheiro, de economia. Depende só de você estar debaixo do sangue, porque quando Ele olha o sangue, Ele vai liberar misericórdia e graça, porque Ele enxerga Jesus. Jesus é o único sacrifício e a única vida que agrada a Deus. A gente não tem nada a oferecer. Eu não tenho nada a oferecer para Deus. Ok? Porque o querer fazer o bem para Deus está em mim, mas eu não tenho a capacidade de fazer. Paulo, Romanos 7,18. Eu não sei, eu não tenho. O meu sistema de fazer bem foi corrompido quando eu pequei. Estragou. Amém? Então, o que você faz agora? Eu queria que você entendesse esse ponto. Antes de você pecar, Deus disponibiliza. Antes de você fazer o bem ou o ruim. Por isso, meus irmãos, mas eu tive uma vida tão ruim. Sim, as coisas ruins e as boas têm o mesmo efeito. A gente acha que se eu fiz o ruim, eu não tenho direito, mas se eu fiz o bom, até tem um direitinho. Nem bom, nem ruim. Amém? Nem bom, nem ruim. Aí você diz assim, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu antes de nós fazermos alguma coisa, antes de aceitar Ele. Isso é misericórdia. Misericórdia, bondade, amor, é pura misericórdia, de manhã, de tarde e de noite. Ele veio para nós antes de você dizer, eu quero Deus. Ou seja, Ele está dizendo para você, eu te amei, te perdoei e quero fazer coisas boas para a tua vida antes de tu aceitar. Isso é misericórdia. Amém? Amém? E o texto que nós estamos ali, se você está em Romanos 9, eu vou ler mais um texto. Essa é a base da nossa fé, essa é a base da nossa vida. Então, o que foi a Páscoa dos judeus no Egito, a saída do Egito? Foi uma ilustração enorme para como nós devemos viver. Amém? Qual é o raciocínio humano? Isso foi lá. Hoje eu posso, olha só, hoje eu não preciso disso, porque eu posso viver sem a cobertura do sangue. Olha o que nós estamos dizendo. Como se Deus olha para nós e diz, não vê o sangue de Cristo? Como assim eu posso viver? A minha empresa não vai para frente. Se ela não tiver todinha, Deus, a minha empresa está incluída nesse pacote aí, tá, Deus?
o sangue de Cristo, eu dependo da tua misericórdia. É assim que se faz o negócio. Amém? Toda ela, assim, não tem nada de fora, assim, ó. Pessoal, o seguinte, ó. Amém? E o cabeça da família, o cabeça diz assim, Deus, seguinte, ó. Tudo isso aqui depende da tua graça. Então, nós estamos cientes de que se o Senhor não trabalhar, isso aqui não funciona. Eu estou ciente hoje, e depois de 20 anos, 30 anos, 50 anos, você acorda de manhã e faz a mesma coisa. Hoje, não interessa a minha experiência. Se o Senhor não trabalhar hoje, amém, vai ser um problema. Não é a nossa experiência. Amém. Diga agora eu domino o assunto. A gente fica bom em confiar em Deus. Amém. Então, Romanos 9. Vocês estão aí? Depois de Atos, é um texto que a gente tem citado para os irmãos, que diz assim. Lembra que Rebeca era estéril, e ele orava a Deus, e Deus diz assim, versículo 11, diz assim, ainda não eram os gêmeos nascidos, ainda não tinham feito nada, nem tinham praticado o bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então depende de Deus escolher. Olha o que Paulo está dando toda a base para o povo judeu, que não é porque você é circunciso ou não, é porque Deus é bom. Deus escolheu operar assim. Então ele salva o circunciso, o incircunciso. Não interessa se você fez algo bom antes ou depois, porque a misericórdia do Senhor funciona quando não existe nada de atos bons ou ruins. Essa é a condição. A condição é, o Deus vai se mostrar fiel, bom e maravilhoso quando você esquecer, dizer assim, e chegar a Deus com base naquilo que você fez de mal ou de ruim. Ou seja, as pessoas dizem assim, eu não mereço a misericórdia do Senhor porque eu fiz um monte de coisa ruim. O outro diz, eu mereço porque eu fiz um monte de coisa boa. Nenhuma é válida. Eu posso acessar a bênção de Deus porque Jesus é bom. Ele fez, e a minha vida está escondida em Deus. E eu escolhi seguir assim. Então, o que é a escolha? A escolha, quando Deus diz assim, eu escolhi usar minha misericórdia dessa maneira. Porque eu sou misericordioso e eu escolho, porque eu sou Deus, que a misericórdia funciona assim. Ele diz assim, para que o propósito da eleição, da escolha, operasse e prevalecesse, segundo o critério de Deus. Então, Deus escolhe. E lembra o que Deus falou para Moisés? Eu vou me compadecer de quem eu me compadecer. Não tem nada a ver contigo isso, Moisés. Eu escolho. E eu vou ser misericordioso com quem eu for misericordioso. E aí Moisés diz, eu quero essa tua misericórdia. O que eu preciso fazer? Um coração humilde é o único critério. O coração é humilde que diz assim, ok, eu aceito os termos. Eu não tenho direito, eu não tenho nada para te oferecer, seja bom ou seja ruim. Então eu escolho crer nesse teu plano. Então, Deus, ser propício a mim. Nós vivemos assim. No momento que você se orgulha dos teus atos, você já descaiu da graça. Está operando na tua força. Não é por força, nem é pelo meu espírito. Uma obra gloriosa. É tremendo. Amém. O amor de Deus por nós. Não de obras. Não de obras. Então nós chegamos nesse ponto onde nós temos assim, é a misericórdia de Deus, somente a misericórdia de Deus. Qual é a única condição que você tem de crer naquilo que você está crendo? Eu creio na bondade de Deus. Eu estou crendo na bondade de Deus. Eu não tenho nenhum direito, não tenho nenhuma coisa, não dependo de mais nada. Eu dependo somente de Deus decidir ser bom comigo nessa situação. Como você pode trabalhar nisso? Amém. Como você pode cooperar com Deus? Render o teu coração e dizer assim, não sou eu mais quem vivo. Cristo vai viver por mim agora. Então, olha o que acontece. Jesus entrou aqui na terra fazendo
O que ele fez? Jesus nasceu e o favor de Deus estava sobre ele. Crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E aí o que ele acontecia? E a graça e o favor de Deus estavam sobre ele. Qual é a condição que Jesus vivia? Qual é a condição que Jesus vivia? Eu só faço o que o Pai me manda fazer. Ele escolheu se esvaziar e não fazer o que ele queria. Fazer só a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nos protege. Amém. É a única coisa que nos protege. O que Jesus fez? Ele se esvaziou do poder e da prerrogativa que ele tinha de escolher o destino da vida dele. Amém? Então, olha como funciona. Deus te deu o livre-arbítrio, agora escolhe. Amém? Ele não vai forçar nada. E aí Jesus diz assim, eu escolho não escolher. Eu passo para ti, Deus, vou fazer o que tu quer. Sabe a decisão. Deus dá o livre-arbítrio para você. E você diz, eu escolho não fazer o que eu quero. Eu escolho viver pela fé em Cristo. O que Ele fez para mim está bom. Amém. Claro, né? Amém? Ou seja, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Nós vamos ter que ir terminando, né? Mas é um assunto inesgotável. Saber, e meus irmãos, saber que não depende de nada mais aí fora, para Deus visitar você, visitar a tua casa, transformar a tua vida, isso restaura a esperança em nós. Amém? Não depende de onde eu vim, da família, da minha linhagem, da minha conta bancária, não depende de nada, não depende do governo, não depende disso, do bem ou mal, depende só de Deus fazer o que Ele quer. Pastor, eu tenho chance. Com certeza, nós temos grande chance. E aí Jesus decidiu, olha só, tende em vós o mesmo sentimento. Jesus veio como resposta para o pecado e veio como resposta de como se vive nessa terra. Amém? Ele diz assim, eu me esvaziei de quem eu era, filho de Deus, se esvaziou, tornando-se obediente até a morte. E ele se esvaziou ao ponto de dizer assim, eu escolho, por amor a Deus e por amor ao próximo, não fazer a minha vontade, mas fazer exatamente o que Deus quer. E meu irmão, muitos têm surgido e dito assim, amor é assim, amor é assado, amor é isso. A descrição de amor está em 1 João, a definição de amor está em 1 João 5, que diz assim, como é que você sabe que você ama o próximo? Quando você ama a Deus e cumpre os mandamentos dele. Ou seja, ao você fazer isso, você está manifestando o amor de Deus na terra, como Jesus fez. Isso é o amor. Amém? Então Jesus, olha só, Jesus escolheu, e meu irmão, é importante esse detalhe, porque nós achamos que ser cristão é anular quem eu sou. Amém? Agora eu não tenho mais vontade, eu faço tudo que Deus manda, eu não tenho mais vontade, não tenho mais gosto, não tenho mais desejo, não tenho mais nada. Não. Você escolheu viver essa vida. Amém? Porque o gosto dele, o desejo dele, o coração dele, a vontade dele, a perfeição dele, é muito melhor que a tua. Porque você não tem condições. Se você decidir, o reconhecimento maior do tamanho do estrago que o pecado fez é que ele estragou a capacidade de você decidir corretamente. E você sempre vai decidir errado sem Deus. Essa é a conclusão da nossa vida. O nosso decisômetro, os nossos desejos, as nossas vontades, elas estão estragadas, corrompidas pelo pecado. Amém? Então, observa assim, o pecado foi a atitude que nós, é o fato consumado de dizer assim, eu vou fazer o que eu quero e não o que Deus quer. Pum, pecado. Ok? Jesus veio lidar com isso. O pecado, o que é o pecado? É o ato consumado, que você fala do que você faz, é a decisão. Por exemplo, Jonas disse, vai para Nínive. Ele disse, eu não vou para Nínive, vou para cá. Ele, ao comprar a passagem, entrar no navio e ir para lá, ele estava pecando.
Isso é o pecado. Você pode ser tentado ao pecado e não pecar. Irai-vos, mas não vou pecar. Eu vou assim, eu estou, amém, pronto para estourar e fazer o que eu quero. E o Espírito de Deus está dentro de você e ele diz assim, aí a vingança pertence ao Senhor, seguro. E aí o ato de botar para fora, seja em ação, decisão, em palavra, você não fez. Tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado, meu irmão. É quando sai para fora. Sai de você e foi. Aí você pecou. Isso é o pecado do coração do homem. Paulo estava perseguindo alguém que Deus não queria que ele perseguisse. E ele teve que lavar os seus pecados. Então, pecado, a definição de pecado não é se é grosseiro, se é sexual, se é vício, se é aquilo, se envolve pessoas, se envolve assassinato. Envolve dizer, Deus falou, não faz e você está fazendo. Então, todas as vezes que nós tomamos decisões, fazemos coisas que Deus não quer, nós estamos pecando. É simples, não precisa. Mas aí nós somos pecadores? Sim, nós somos pecadores. Por quê? Quanto mais nós entendemos que tudo que nós fizermos fora do desejo de Deus é pecado, mais nós vamos precisar da graça. Amém? Então, se você acha que tudo que você faz não é pecado, você não precisa da graça. E essa é a conclusão. O pecado está central, porque se você entende o estrago do pecado e o que ele significa, você clama pela graça de Deus todos os dias. Amém? E você clama por Deus pela revelação e pela palavra de Deus, e você medita todos os dias para saber o que Deus quer, porque você não quer pecar, porque você quer viver debaixo da graça. Então, o pecado é a consumação da decisão que a gente tomou no coração. Então, quais são os nossos inimigos? A nossa carne pecaminosa, o diabo e o mundo. Esses são nossos inimigos. Todos esses fazem duplinha, complô. Olha só, o mundo pressiona, tenta a concupiscência dos olhos. Ele está ali botando pressão na tua carne. Ele sabe que a nossa carne é corrompida. Ele sabe que ele consegue acessar a nossa carne. Então o diabo mexe, o mundo mexe, ele trabalha com tudo que ele pode. Essa é a razão, porque o mundo é inimigo. O sistema é inimigo, porque ele força você, a amizade do mundo, as coisas do mundo, o amor do mundo. O mundo inteiro jaz no maligno, os príncipes desse mundo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O que é? Porque o mundo é dominado pelo maligno, o diabo e o mundo e o sistema, eles são usados para mexer na nossa carne, é onde ele tem acesso. E quando a nossa carne concebe o pecado, nós vamos gerar o pecado. Então, o que acontece? Nós somos tentados continuamente. O diabo passa a vida inteira. É o trabalho dele para tirar você da graça. E aí o que acontece? Jesus diz assim, o espírito está pronto, a carne é fraca. Vigia e ora. Você tem que tomar uma decisão. Você vai seguir o espírito ou a carne, o espírito ou a carne. Pastor, mas quando isso vai parar? Nunca vai parar. Você tem que andar no Espírito, continuamente escolhendo. Até que você exercita a tua capacidade de escolha. De tanto você fazer, você começa a ficar bom. Preciso para discernir bem e mal, e você escolhe Deus, escolhe Deus, escolhe Deus, escolhe Deus, escolhe Deus, escolhe Deus. Tiago, cuidado pessoal, que vocês dizem, hoje, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. E ele diz assim, cuidado com esse orgulho e essa jactância. Isso é pecado, ele diz. Pelo contrário, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só faremos isso ou aquilo. Cuidado, porque essa jactância, ela corrompe vocês. Amém? Nós estamos rodeados com esse problema de pecado no mundo. Amém? Amém? Vocês estão... Essa é a importância de nós tomarmos a ceia. E essa é a importância de você vigiar e orar. E o Espírito Santo está continuamente convencendo você. Tem furo aqui, você precisa colocar debaixo do sangue. Então, não é você que sabe se a tua vida está desordenada ou não. O Espírito Santo está trabalhando com você. Ó, põe isso aqui debaixo do sangue, isso aqui você está. O Espírito Santo está trabalhando junto com Cristo para manter debaixo
essa realidade. Então guarda disso, meu irmão. Quando você olha e fica muito amigo do mundo e começa a conviver e gostar muito do mundo, o mundo ele tem esse poder de forçar a tua carne a pecar. É isso que ele faz. Concupiscência da carne, dos olhos, paixão, desejo. Ele tem que cuidar. Então como você administra isso? Por trás disso, o príncipe da potestade do ar, continuamente tentando, a nossa luta é contra o inimigo que está brigando. E dentro de nós, Jesus diz, vigiai e orai, para que não entre em tentação. Você está sendo tentado, mas que você não caia na tentação. Olha o que ele diz, o Espírito está pronto e disposto a trabalhar com você, mas a carne é fraca, fica atento. Amém? Essa é a nossa vida. E tem graça para viver nessa realidade. Amém? Graça para viver, graça para ser salvo, graça para tudo. E eu queria concluir um pouco nessa manhã com 1 João 4. Jesus veio para nos ajudar, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos ajudar a vivermos nessa terra. Ele nos deu o nome dele, para nós vivermos por meio dele. 1 João 4, versículo 9, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Você é a única maneira de viver, você tem que viver por meio de Jesus, viver pela fé, viver. Uma escolha diária. Amém? Cada vez que nós nos passamos, nos perdemos, nós estamos aprendendo, amém? Mas o nosso desejo é continuar incluindo Deus em cada vez mais na nossa vida. Cristo é o centro, Cristo é o centro. Esse é o desejo. A nossa fé vai crescendo. Então, cada vez que nós vivemos sem a noção de Cristo no centro, nós estamos vivendo a nossa força. E nós temos consequências. E a segunda coisa que ele veio fazer, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, como nós vivemos, para nós concluirmos? O pecado é a consumação do problema, ok? A natureza do homem, pressionado pelo mundo, pressionado pelo diabo. O diabo fez assim, olha, aproveita, come desse fruto, tu não vai pecar. Ele fica pressionando, ele usa o sistema ao teu redor, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos, nossas as paixões, ele pressiona, olha, vai ser bom. E ele fica ali tentando, pressionando o príncipe desse mundo, o tentador, o enganador, o mentiroso. Vai, come, faz. Imagina isso, nós temos 24 horas, faz o que tu quer, o que tu quer é melhor, fazendo toda hora. Quando você faz, o pecado está feito, e a única maneira de lidar com ele é o sangue de Cristo, só. Não adianta dizer assim, pô Deus, foi mal, dei uma caidinha ali. Pecado, sangue. Tem que dar nome aos bois. É pecado, e como é pecado, precisa do sangue. Amém? Nós precisamos restaurar esse temor de Deus no nosso coração. Pecado, e não precisa ficar nervoso, e não precisa se achar. E o coração do homem muitas vezes fica assim, ai pastor, eu não sabia que eu era tão pecador. Amém? Nós ainda achamos que nós temos alguma coisa boa, né? Então é simples. Nós temos que olhar com os olhos de Deus. Deus fez uma provisão para nós. Se, todavia, pecarmos, temos o advogado no céu, que é a nossa propiciação, é o sangue de Jesus. Então, todas as vezes que nós, consciente ou não consciente, decidirmos fazer algo impulsionados pela nossa carne, nós temos que lidar com aquilo. Senhor, me perdoa, lava o meu coração. O sangue de Jesus, graças a Deus. E aí, você está de volta. Esse é o exercício da nossa fé. Amém? Amém? Então, o que nós temos que cuidar é o ato final. Nós estamos debaixo de pressão 24 horas. Amém? Tentação daqui para lá. Jesus foi tentado em todas as coisas que nem nós, mas não pecou. Então, tudo que passa na nossa cabeça, as pressões, ele sofreu, mas ele conseguiu segurar. Então, olha como é. Jesus conseguiu viver tentado nesse mundo e não pecou. Então, o que nós fazemos? Eu vou fazer
a vida dele, então. Jesus deu a mim. Amém? A única chance de sucesso é viver Jesus vive em mim. É o único que conseguiu passar por essa pressão e não pecar. Então, o que Deus está dando a chance? Ele lida com o efeito, com o pecado, limpa. Cada vez que pecar tem que... Jesus é a propiciação. E Ele nos dá a oportunidade de escolha agora. Quem sabe tu reconhece que tu não vai conseguir, deixa Deus viver por ti. Jesus vive em mim. Essa é a esperança da glória. Cristo em vós. A esperança da glória. Cristo, não mais eu vivo, Cristo vive em mim.